Queridos, eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 18. Verso 18. Lucas 18, 18. Enquanto você termina de localizar o texto, irmãos, eu creio num novo tempo para a nossa casa, para a nossa igreja, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Eu creio num tempo de abundância, eu creio num tempo de maturidade, num tempo de crescimento. Diz assim a palavra: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o teu pai e tua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isto, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Amém? Glória a Deus. Acho que vamos ter que trocar esse microfone. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, o Senhor é um Deus zeloso. Como o Senhor é bom. Pai, eu venho aqui colocar a tua igreja diante do teu altar. Pai, que a mensagem aqui dessa noite possa ser entendida, possa ser assimilada, possa ser absorvida. Pai, que a palavra aqui dessa noite venha gerar transformação, venha gerar entendimento, venha gerar mudança, transformação, posicionamento. Pai, que seja o teu Espírito Santo aqui a nos conduzir essa noite. Pai, que seja o teu Espírito Santo aqui a falar com cada um de nós. Pai, que não seja minha boca. Abra os ouvidos, abra os corações, abra, Deus, cada mente e coração como terra fértil, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra aqui vai dizer de um jovem rico. Eu já preguei esse texto e a mensagem chamava, se eu não me engano, deixa eu me achar no texto que eu falo aqui. Como é difícil aquele que tem, uma coisa assim. Como é difícil para aquele que tem. É isso, eu não achei que não. Aqui, ó. Ah, não, venda tudo que tem, não é isso não. Mas é isso. Como é difícil aquele que tem. Eu não vou pregar a mesma mensagem, eu lembro muito dela, mas eu não quero caminhar nisso. E eu preciso que você
distancie o seu pensamento de dinheiro. Eu vou falar de dinheiro, mas não agora. Eu quero falar de algo muito maior do que dinheiro. Muito maior. Aqui nós temos um jovem, e ele sabe que Jesus é mestre. E aquele jovem queria alcançar a vida eterna. Aquele jovem estava bem instruído. Aquele jovem sabia que aquilo que ele tinha não era suficiente para projetar a vida dele. E nada que nós tenhamos na face dessa terra, não há nada que nós tenhamos num campo aqui horizontal, terreno, que nos leve à eternidade. Nada desse mundo é tão importante quanto a nossa caminhada com Deus, nosso relacionamento com Deus, nossa experiência com Deus, a nossa vida com Jesus. E aquele jovem, ele entendia isso, ele era feliz pelo que ele tinha. O texto é muito claro, ele tinha muita riqueza, era um jovem muito sábio. E eu creio numa juventude sábia, eu creio que os jovens serão sábios. Amém? Amém. E aquele jovem sabia, ele foi impactado, porque era necessário algo mais. A riqueza geralmente vem de uma herança, uma boa herança, ou de muito trabalho, de muito esforço, ou até mesmo de sorte nos negócios. Fato é, nós não sabemos a origem da riqueza desse jovem, mas ele chega num ponto e ele fala assim: nada disso me adianta, eu preciso de vida eterna, eu preciso agora de alcançar a vida eterna. E ele chega, e eu não quero induzir você a pensar como a mim, em pontos que o texto não diz. O texto é claro que o jovem era rico, o texto é claro que aquele jovem foi até Jesus, mas de que forma o coração daquele jovem, a gente não pode ser tão assertivo. Mas nós, como livre pensadores, que queremos propagar o reino de Deus, somos despertados a uma boa reflexão, porque nós temos aqui jovens, pode ser jovens de 80 anos, porque eu estou falando de uma vida espiritual, não é só jovem de idade. Então nós temos pessoas que têm 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos de uma caminhada com Cristo. Nós temos pessoas que ainda não conhecem plenamente o que é o reino de Deus, o que é uma vida eterna. Mas é gostoso ver que aquele jovem queria saber como alcançar o reino de Deus. E como eu te falei, eu queria que você se desligasse muito da questão de valor, de dinheiro. Ou seja, aquele jovem provavelmente encontrou uma grande verdade da sua vida: vida eterna, salvação. Não tem como nós fazermos gavetas em nossos caixões para entrar no céu com o fruto do trabalho dessa terra, seja em ouro, seja em papel em espécie, em moeda, nada disso fará diferença. Jesus sempre faz perguntas. O
o bom judeu, ele sempre responde resposta com outra pergunta. E aqui ele vai dizer: por que você me chama de bom? Jesus, ele está sempre nos olhando, não é que ele nos mede para nos reprovar. Quando os nossos filhos nos pedem alguma coisa, nós, antes de emitirmos uma resposta, uma opinião, nós temos que tentar entender o porquê, para quê, qual a importância, o que aquilo está significando para ele, o quão importante aquilo é, para que depois a gente possa definir um caminho, uma resposta. Então Jesus olha aquele moço e fala assim: por que você me chama de bom mestre? Mas eu compartilho aqui com os jovens de idade, jovens espirituais, anciões na fé. Quem é o nosso Deus? Jesus te diria o quê? Por que você me chama de bom? Por que você julga que eu sou bom para a sua vida? Qual a razão de você vir até mim? Por que hoje nós escolhemos estar numa igreja? Qual a necessidade que viemos até uma igreja? Eu dividi essa pergunta em duas. Primeiro, por que sou bom? E por que você diz ser bom? Quem é Jesus para você? Jesus é bom para você? Nós temos experiências de irmãos que é bom para os outros, mas não é bom para mim. Eu falo irmão de sangue, por exemplo, eu estou dando um exemplo, eu amo meus irmãos. Nós temos pais que são excelentes fora de casa e péssimos dentro de casa. Nós temos cristãos que são ótimos dentro da igreja e péssimos fora da igreja. Então Jesus está aqui sondando, fazendo uma pergunta: por que você vem até mim? Porque jovem, cheio de entendimento, eu vou trocar dinheiro. Os jovens de hoje, eles têm muitas respostas, e eu estou falando ao jovem mesmo de idade. Parece que os jovens de hoje sabem tudo. As respostas estão na ponta da língua. Então eu queria aqui fazer um trocadilho no texto. Porque, já que você é dono de tanto conhecimento, de uma riqueza de conhecimento, venha até mim. E eu ainda posso pegar uma outra parte. Por que você, que é crente velho, se diz conhecedor dos oráculos de Deus, se diz conhecedor das Escrituras, crente experimentado, por que você vem até mim? A pior coisa que nós como cristãos fazemos é ir passear numa igreja evangélica. É preferível ir ao shopping. É preferível assistir o filme. Porque pelo menos você para de mentir para você mesmo, de enganar você mesmo. O melhor lugar que nós devemos ir, o melhor lugar que nós devemos estar, é aos pés do Senhor. Não há melhor lugar de estarmos que é diante da palavra,
de Jesus, que é o Verbo vivo. Esse homem, ele era muito sabichão, esse jovem. Jesus começa a interrogar: você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte. É como que ele já interrompesse, ele nem deixou Jesus acabar de dizer pelo menos os 10 mandamentos. Não, tudo isso eu já sei, tudo isso eu faço, eu sou ótimo nisso. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Pastor, o senhor está entrando hoje, o senhor vai entrar numa historinha aí que eu já conheço há de muito tempo. A proposta que eu tenho para você: pega os seus conhecimentos e repense. Por isso que eu te pedi, esqueça riqueza, dinheiro, pegue os seus conhecimentos e permita que a palavra de Deus alcance o seu coração. Nós vivemos nos dias de hoje, que a igreja necessita urgentemente, ardentemente, de uma reflexão e de um reposicionamento. Não é num posicionamento novo, é voltar para um lugar que ela nunca deveria ter saído. Da palavra de Deus, do esmero, do ensino. Não quero exaurir o texto, mas eu queria pegar aqui pelo menos 2 palavras para trabalhar um pouquinho com você. Eu usei esse texto como uma abertura para aprofundar você numa caminhada comigo. Eu quero trabalhar 2 palavras, eu não imagino exaurir o tema, mas eu queria falar de engajamento e envolvimento. Engajamento é uma palavrinha da moda, importante. São 2 palavras bem diferentes, mas importantes. A igreja deixou um posicionamento de engajamento para uma posição de envolvimento. Eu acho que você já consegue imaginar o que eu vou falar. As pessoas não querem mais estar engajadas. Ser igreja, fluir na igreja, fazer igreja. Elas estão simplesmente se envolvendo com a igreja. Eu peguei no dicionário significado de engajamento. Engajamento é empenho em uma causa. Empenho em uma causa. Voltado a comprometer-se, empenhar-se com o resultado. É uma palavra muito voltada para a administração, para o empreendedorismo, para a liderança de equipe. Eu, com as pessoas que trabalham comigo, as que eu as supervisiono, eu preciso que elas estejam engajadas no trabalho, que elas sejam produtivas no trabalho, que elas deem o resultado que a empresa precisa. Então essa palavra ela vem muito mais dessa origem. Se você procurar essa palavra engajamento na Bíblia, você não vai achar. Talvez a gente poderia usar comprometimento um pouco, mas eu queria trabalhar um pouco essa palavra. E o que é envolvimento? A palavra envolvimento, ela já dá uma conotação um pouco de um relacionamento promíscuo. Fulano se envolveu com outra mulher. Fulano está tendo um caso com a outra pessoa. Ou fulano está só ficando.
não tem uma profundidade, não tem um envolvimento. E aí nós temos hoje alunos que estão envolvidos na escola, mas não estão engajados com a estrutura, com o ensino, com o aprendizado. Nós temos hoje profissionais ou pessoas que vendem a sua mão de obra, mas que não estão engajadas com a estrutura, com a empresa, estão somente com um envolvimento com a empresa. Eu só quero salário, a empresa que se exploda. Quero nem saber da empresa. Hoje nós, como pastores, como reuniões de pastores, a gente fala muito de uma debandada das pessoas da igreja. As pessoas mudaram muito a forma de ser igreja, mas a realidade é que tem acontecido grandes transformações. Isso passa pela família, isso passa pelo profissionalismo dentro das empresas, onde as pessoas não têm engajamento ou não têm responsabilidade alguma com aquilo que está acontecendo. E isso é preocupante. Isso não é o ideal. Quando eu não estou engajado com a minha família, eu não estou preocupado se a Renata está bem, se o Vitor está bem, eu estou só envolvido, eu chego lá e passo lá e resolvo a minha vida. Renata que se vire de lavar roupa para mim e me dá comida contento, eu estou só envolvido? Não, eu estou engajado. Eu sei quando ela não está bem, quando ela não vai dar conta das tarefas, e eu preciso me desdobrar para que o resultado venha dentro da família. Isso passa por várias áreas da nossa vida. O Vitor queria tocar o carrão aqui, fazer um complemento para a bateria. Eu falei com ele: filho, eu não dou conta de ir lá em casa, porque os pratos da bateria, eu levei muita coisa para casa, para evitar de sujar, de estragar, para ficar movendo muita coisa. O que deu para levar, eu levei. Eu falei: Vitor, leva os microfones da bateria, leva os pratos, as responsabilidades suas deixa no seu quarto. E aí hoje viemos para cá, quando não ia tocar a bateria, eu falei: nós vamos levar só o carrão. Ele: não, pai, se tivesse aqui, isso aqui já ajudava, dá para tirar um som mais legal. Eu falei: filho, eu não dou conta de ir lá em casa. Eu estou realmente exaurido, cansado. E ele entendeu. Queridos, quando nós estamos engajados, eu não consegui programar, eu não teria como saber da obra, do serviço aqui da igreja, de que forma que as coisas iriam acontecer e de como a gente conseguiria fazer, por exemplo, um mutirão no sábado. Então eu não consegui programar e antecipar um aviso para que os irmãos pudessem se dispor a estar aqui sábado, a estar aqui domingo. Eu fiz um alerta no grupo, chamei os irmãos para vir e não estou cobrando. Eu sei que cada um de nós fazemos os nossos planejamentos. Então não tenha por uma palavra dura, mas uma palavra de falar assim: ei, quem sabe ainda dá para você vir ajudar, vai ser bom, nós precisamos de vocês. Mas quando eu estou engajado, eu não vou falar assim: Zé Maria não veio, não vou mexer com nada. Não, eu estou engajado, eu não estou preocupado se o Zé Maria veio, eu faço. Enquanto eu tiver força, eu continuo fazendo e eu não paro, porque eu estou engajado. Eu estou comprometido que domingo às 19 horas tudo esteja aqui gostoso, para que todos pudessem estar aqui. Mas se eu tivesse só envolvido, eu ia ficar: poxa, Zé Maria não veio. Quando nós estamos engajados, quando você está preocupado com o resultado, com a conclusão, com o final,
de alcançar o resultado e de ver a alegria de todos, você tira energia de onde você não tem. A alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, eu queria despertar você, e eu tenho estado em oração, e eu creio numa mudança. Moriá, quando nasceu como igreja, a base da nossa igreja era: não abrir mão da escola bíblica dominical. Introduzimos a escola de líderes e não paramos. Formamos no Lidere 1 21 líderes. Veio a pandemia. Lidere 2, formamos 5 líderes para a misericórdia, e picado porque a pandemia paralisou os cultos, os nossos reuniões. E de lá para cá nós não voltamos. Deus me deu uma palavra e eu trabalhei um texto, uma história, um contexto da espada dos guerreiros medievais com a espada da palavra. Fiz um culto de abertura para iniciarmos uma caminhada bíblica e não mudou. Eu não parei. Tinha dia de ser eu e Zé Maria aqui na igreja. Eu, Zé Maria e o Carlos. Eu, Zé Maria e mais um. Eu não parei. Eu não parei. Eu não vou parar. Eu estou engajado com o reino. A igreja precisa voltar a ser igreja. Nós precisamos ensinar os nossos jovens. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos estar comprometidos com conversões, com transformações, batismos nas águas, batismo no Espírito Santo, vidas transformadas. Aquele jovem queria encontrar vida eterna. Jesus olha para ele e vê que ele não estava disposto a largar aquilo que ele tinha. Ele não estava disposto a deixar de ser o que ele era na sua essência. E hoje esse é o problema das pessoas. Eu quero as coisas ao meu jeito. Tem que ser como eu gosto. E eu não falo isso para você que está aqui. Eu falo isso para uma igreja como um todo. Mas eu creio numa etapa, numa transformação, onde a palavra liberada de novos tempos e novos acontecimentos e coisas grandes e novas acontecerá no nosso meio. Está muito fraco esse amém. Amém? Amém. Vamos de novo? Amém. Amém. Estava conversando com o Vitor e falando da condição dos jovens, da necessidade que eles têm de estar juntos. Eu fico feliz quando eu vi o Fernando, a Brenda ali. Como nós precisamos alcançar outros jovens. Tem jovens como esse aqui, que estão perdidos em seus conhecimentos, estão achando que do jeito que está, vai encontrar salvação, por ser bonzinho, por achar que está fazendo as coisas certas, e não vai. Tem amigos nossos achando que são bonzinhos, que é gente boa, gente de família que vai para o céu. Não vai.
O discurso de Jesus continua. Então o homem disse: tudo isso tenho observado. Verso 22. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você, e uma coisa tem faltado ao ser humano hoje. Uma coisa tem faltado às pessoas. Eu vou te dar um exemplo primeiro profissional. Quantos jovens hoje estão confusos, não sabem o que vão ser da vida, simplesmente porque não estão fazendo nada. Quando você não faz nada, você não sabe o que você tem que fazer. E é primeiro preciso se colocar a fazer. A melhor coisa que meu pai e minha mãe fez foi falar assim: vai lá ajudar seu tio na serralheria lá, vai lá ajudar ele, para de ficar em casa criando bunda, vai lá trabalhar, vai fazer alguma coisa. Você vai começar a conhecer pessoas e ver coisas e entender outras janelas da vida. E depois eu fui trabalhar em outra coisa, depois eu fui trabalhar com outra coisa, depois eu fui trabalhar com outra coisa. Depois de ter trabalhado de graça na serralheria, eu fui trabalhar na loja da Beth, da irmã Beth, que os irmãos conhecem, esteve aqui com a gente um tempo. Eu era bem jovem, fui vender panela, e hoje eu sou vendedor de uma grande empresa. Já participei em várias reuniões simultâneas, em conferências, em 2, 3 países ao mesmo tempo, trabalhando em vendas. Mas eu sou especialista na área de compras, eu sou especialista na área de vendas, eu sou o key account de uma empresa ou supervisor de uma empresa na área de vendas. Eu sou teólogo, eu tenho curso de teologia, eu sou administrador de formação. Mas antes de tudo isso, sou filho do rei. Sou filho do rei. Sou príncipe. Sou príncipe. Aonde eu coloco as mãos, tudo é abençoado. Porque isso não é uma promessa para mim, é do nosso Deus. É do nosso Deus. E eu creio num novo tempo para a nossa família, para a nossa casa. Mas o discurso continua. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. O Senhor não estava aqui desfazendo do que o jovem tinha, mas Ele também está dizendo, e a gente precisa prestar muita atenção: aquilo que você tem que não vale nada para o reino dos céus, ajuda muitas pessoas. Eu sou rei, sou príncipe num reino, tenho muito conhecimento, e tudo isso pode ajudar muita gente, mas não é isso que governa a minha vida. O que governa a sua vida? As más notícias, os dias maus, as indecisões, aonde você se posiciona, qual é a sua fé, para onde você está indo? Eu vou te dizer: vão comigo que você vai comer o melhor dessa terra. Ande comigo que você vai comer o melhor dessa terra. E eu falo isso diante da palavra, mas é necessário uma coisa: é necessário abrir mão de alguns posicionamentos para que a gente verdadeiramente siga Jesus. O discurso é: venha, venha e siga-me. Eu estou seguindo Cristo e eu não parei. Eu estou seguindo Cristo e eu continuo crendo. Eu estou seguindo Cristo e continuo enxergando além.
Eu estou projetando essa igreja para 2023 já. Eu estou vendo pessoas chegando. Já falei isso, é a segunda vez. Tem gente aqui que está achando que a igreja está fechando. A igreja está crescendo. A igreja está desenvolvendo. Eu creio. Deus está trazendo novas vidas. Deus vai fazer coisas novas. E vai começar com você e comigo. Depende de você querer entrar no centro da vontade do Senhor. Ou você continua paralisado, ou você continua só relacionando, ou você se engaja. Você continua envolvido ou engajado. É uma opinião, é uma decisão sua. Poucos estão dispostos a trocar o envolvimento pelo engajamento. Para se dizer que está engajado, é necessário seguir Jesus. É necessário seguir Jesus. O texto continua e eu não li ele. Jesus, vendo a tristeza daquele jovem, verso 24, disse: é aqui que é a mensagem que eu preguei. Como é difícil para os que têm. E eu parei aqui, eu não falei riqueza. Que a coisa pior que tem é quando as pessoas são congeladas em seus conhecimentos, se acha grande demais para ser renovada e transformada no algo novo que o Senhor quer fazer. Quantas pessoas são paralisadas na área das finanças? Quantas pessoas? Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou do que aquele que é cheio de si mesmo, cheio de suas convicções, cheio das suas riquezas intelectuais. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Senhor, quem poderá ser salvo? É difícil demais então ser salvo. Não é. É necessário deixar as redes para seguir Jesus. É necessário deixar as suas vontades para seguir Jesus. É necessário deixar um pouco do evangelho que você acha que é, porque a teologia de ontem não serve para a teologia de hoje. O evangelho de ontem serve como evangelho de hoje, mas a teologia não. Deus se revelou de várias maneiras e vem se revelando. Se revelou pelos profetas, se revelou por Jesus e se revelou pelo Espírito Santo. E hoje Ele se revela pela palavra na minha boca e na sua boca. O Senhor quer usar aqueles que têm conhecimento da palavra. O Senhor quer usar aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor não despreza. Por mais simples do que você tenha, Deus quer usar o que você tem para uma caminhada. Mas o que deve ser largado, larga. Lança fora, está te paralisando, está te impedindo de avançar. Quem pode ser salvo? Aqueles que renovarem as suas mentes em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso: é necessário renovar as vossas mentes. Nosso culto é intelectual, nosso culto não é um culto irracional, é racional. É preciso entender a palavra, é preciso aprender a palavra. É preciso estar engajado com o reino de Deus, não num relacionamento com o reino de Deus. É preciso estar engajado com o crescimento de Moriá.
Querido, você precisa entender que você tem que estar aqui de domingo. Você tem que estar aqui quinta-feira. Você tem que estar aqui segunda-feira. Você tem que estar engajado. Você tem que estar engajado. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que virar agora um religioso? Se você pensa assim, é isso mesmo. Eu te falei que se você andar comigo, você vai comer do melhor dessa terra? Estou aqui segunda, estou aqui quinta, estou aqui domingo, estou disponível para ir na sua casa, estou disponível para conversar com você, estou disponível para poder te receber com o maior carinho, te abraçar e chorar se necessário for. Nós não temos tido escola dominical. Vocês não têm noção da minha alegria de saber que tem 2 crianças ali aprendendo a palavra de Deus. Papai hoje falou assim: dá um toque no seu irmão, fala com ele para ir no culto. Ana precisa estar no culto. E eu fui. Chamei. Eu queria compartilhar com vocês, eu estou tão feliz com tudo lá na igreja. Vai ter cultinho, viu? Em outras palavras, me traz a Ana, por favor. E ela veio. Quando eu vi a Júlia chegar, como eu me alegrei. Quando eu vejo o Guilherme aqui, como eu me alegro. Faz parte de um renovo. E eu sinto falta do João, da Darlene e do Diego, sinto falta deles. E de outros tantos. Que é preciso estar aqui. É preciso estar engajado para que o nosso ministério infantil, é preciso estar engajado. Eu espero que você tenha entendido muito bem a mensagem sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o seu não envolvimento com Deus, mas o engajamento. A causa de Cristo é a sua causa, a morte de Cristo é a sua morte. Não é um flerte, não é uma aventura espiritual que nós vivemos, é uma entrega. Queridos, agora eu quero falar de dinheiro. Moriá é um lugar de provisão, Senhor. O Zé me liga e fala assim: pastor, eu tenho que comprar isso. Compra, Zé. Pastor, não tem que comprar. Onde é que compra isso? Zé, compra em tal lugar, que lá está mais barato, já apressei. Compra, Zé. Pastor, não vai precisar de mais isso. Vai lá, Zé. Compra, Zé. Não sei o que, compra. Vamos fazer não sei o que, vão. Isso aqui é um lugar de provisão. Irmãos, me perdoa a minha fala, mas que o seu coração esteja preparado para receber essa palavra. Presta atenção. Eu não vivo do seu dinheiro, mas eu tenho como pastor todo o direito de viver do seu recurso financeiro, dos seus dízimos, da sua fé, mas eu não vivo. Como o apóstolo Paulo diz, eu não quero ser pesado aos irmãos, mas é lícito que eu viva dos recursos da igreja. Eu não vivo, mas eu vou te dar uma palavra. Pastor, o dízimo é do Novo Testamento ou é do Velho? Eu vou te falar o que eu penso. Algumas pessoas aqui sabem o que eu penso. E eu quero ensinar você, porque nós estamos entrando no novo tempo. E presta atenção, eu não estou dando essa palavra por causa da reforma.
Eu estou dando essa palavra porque está dentro daquilo que o Espírito Santo está direcionando para um posicionamento da igreja para algo maior na sua casa e na minha casa. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, desde que eu me converti, eu sempre fui dizimista. Eu sempre fui dizimista, 10% do meu bruto. E eu não era pastor, eu era apenas ovelha. Continuo sendo ovelha. Sempre. Num culto no lar, na casa do tio Altair, da Renata, ele ministrou uma palavra sobre oferta. E aquela palavra caiu no meu coração e caiu no coração da minha esposa. E eu abracei aquela palavra e eu nunca mais deixei de ofertar. E por anos e anos e anos, a minha oferta era muito maior que o meu dízimo. Por isso eu estou aqui, não como servo aqui no altar, como aquela pessoa que saiu de um bombeiro hidráulico e eletricista. Eu nem te falei que eu sou bombeiro hidráulico e eletricista, que saiu da construção civil, butinudo, e chegou numa empresa. Alguém que tinha um vocabulário chulo, uma palavra de ruim, e chegou hoje num nível muito superior. Então eu falo isso com muito temor, aquilo, a obra do Senhor na minha vida. Eu nunca deixei de ser dizimista ofertante, nunca, nem eu e nem minha casa. Quando o Vitor fez 18 anos, eu falei de um voto que eu tinha feito com ele no aniversário dele. Eu e a Renata sempre dizimamos tudo que nós compramos, que o Senhor assim permitiu que nós comprássemos. Compramos um tênis por vida esse mês. Quanto foi o tênis? R$300, tira R$30 de dízimo. Até os 18 anos de vida dele. Foi um voto que eu fiz, foi o único voto que eu fiz, eu espero não fazer outro mais. Mas eu cumpri. Do 0 ano de vida dele até os 18 anos, eu e a Renata, tudo que nós compramos para ele, que o Senhor nos permitiu. Porque para o irmão dele, para o Rodrigo, a única coisa que eu comprei foi um caixão. Falei, Senhor, me permita comprar muitas coisas para o meu filho. E se o Senhor me permitir que eu seja uma bênção na vida do meu filho, eu vou te dar 10%. Eu fiz um voto. E eu honrei o meu voto até os 18 anos dele. E eu louvo a Deus por isso. Então eu estou te ensinando essa noite a minha experiência que eu tenho com o dízimo e oferta. Agora eu vou voltar para a palavra. Vamos lá em Malaquias 3:10. Eu convido você a ler. Eu não quero exaurir o assunto dízimo e oferta. Acho que eu nunca li Malaquias 3:10 aqui em Moriá, mais de 8 anos da igreja, nunca li esse texto aqui dentro. Acho que vai ser a primeira vez. Esse texto na minha Bíblia, nem marcado ele era, eu marquei hoje. Malaquias 3:10 diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre você bênçãos sem medida. Pastor, esse é Antigo Testamento ou é novo? É antigo, irmão, está aí. Isso é Antigo Testamento, Malaquias é Antigo Testamento. É antigo. Quem dera que fosse Novo Testamento. Quem dera que fosse Novo Testamento. Para começar, o que é a casa do tesouro? Casa do tesouro não é igreja. Então, de cara, eu já tenho aqui algumas observações a ser feitas. Mas eu quero agora te levar em Atos. Atos 2, verso 42. Aqui é Novo Testamento. Pastor, por que você está falando esse texto? Porque eu creio numa transformação da igreja. Eu creio em novos tempos para a igreja.
Eu creio no crescimento da igreja, no amadurecimento da igreja, na provisão do Senhor na sua casa. Atos 2, verso 42. Acharam aí? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é regra, lei, aquilo que se pratica. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão, olha para mim, comunhão. E perseveravam na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, culto de segunda-feira, e em cada alma, em cada ser humano, havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, presta atenção. O nível de infidelidade em Moriá é altíssimo. Presta atenção. O nível de infidelidade é altíssimo. E eu estou dando essa palavra te ensinando. Não estou te cobrando. O nível de infidelidade é altíssimo. Talvez você se pergunte, por que às vezes as coisas não vão bem? Presta atenção no que eu estou te ensinando essa noite. E eu não estou dando essa palavra para nenhuma pessoa direcionada, dentro de uma sequência daquilo novo que o Espírito Santo já está fazendo. Verso 44. Todos os que criam, nem todos vão acreditar nessa palavra aqui. Muitos vão falar assim, o pastor foi atrevido hoje, né? O pastor foi atrevido hoje. E todos os que criam, estavam juntos, culto de segunda, culto de quinta, culto de domingo, em casa, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, tem tudo a ver com dinheiro o crescimento da igreja, tem tudo a ver com dinheiro a condição financeira da sua casa, tem tudo a ver com dinheiro a condição espiritual da sua casa. E eu não posso ser irresponsável de não te ensinar. Pastor, eu não entendi nada do que o senhor está falando. Quanto que é o dízimo? Então é 10% do Antigo Testamento? Eu não entendi esse texto de Atos. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Quem aqui tem duas casas? Eu preciso dar uma casa para o Amílio e para o Pérez essa noite. Quem aqui tem duas casas? Irmãos, eu preciso dar uma casa para o João e para a Jaci. Por favor, alguém aí tem duas casas? Eu preciso de mais uma casa, irmãos. Quanto que é, irmãos, o dízimo? Quanto que é que a igreja tem que participar? É com 50%. É com 50% e não é 10%. É uma vergonha uma igreja que não tem coragem de dar 10%, porque é muito pouco. 10% é do Antigo Testamento, li com você. É um absurdo, porque aqui nós temos muito crentes antigos, conhecedores da palavra, e negligenciam e roubam as finanças, e roubam a casa do Senhor. Lá em Malaquias vai falar, fazei prova de mim. A Bíblia fala que é impossível servir a dois deuses: Mamon, dinheiro,
e a Deus. É impossível. E como é que você mata o mamon na sua vida? Não tendo o dinheiro domínio sobre a sua vida. Irmãos, eu fiquei 2 anos desempregado. Não me faltou nada. Me faltou um irmão que me procurava e falou assim: pastor, como é que está a sua casa? Os irmãos não sabem, não, mas eu peguei aqui, irmão. Você deve vir para minha casa. Ninguém me perguntou que está tudo bem lá. Eu administrei os meus recursos e o Senhor abriu outra porta e tudo deu rumo. Ninguém me perguntou. Ninguém de Moriá me perguntou. Eu estou falando essa palavra para ensinar, irmãos. Quer que tudo te vá bem? Irmãos, eu não estou te pedindo para você dar dinheiro, porque eu não vivo do seu dinheiro. Quer mudar as coisas na sua casa? Quer ver algo maravilhoso acontecer na sua igreja? Faça a prova. Faça a prova. Quanto você gasta de remédio? Faça a prova. Gastada não, pastor, o governo me dá. Você está dependendo de governo? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? A pior coisa que nós temos é quando a igreja começa a discutir. Não, o cabelo da Brenda é azul, coisa esquisita. Não, tem tatuagem. Por misericórdia. O que é reino dos céus? O que é igreja? O que é palavra? O que é evangelho? O que é transformação? Irmãos, eu creio num novo tempo para a igreja Moriá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Irmãos, os dias lá fora estão esquisitos. Os dias lá fora estão esquisitos. É preciso sermos unidos em orações. Recebi uma mensagem, uma senhora, até charada a Miriam, uma oração que eu falei assim: nu. Eu falei: não vou mandar para a igreja. Não vou mandar para a igreja. Alguém aí já deve ter visto essa mensagem. Eu creio naquelas palavras. Como a igreja precisa despertar. Como nós precisamos de unidade. Como Deus opera na unidade. Orações. E em cada alma havia temor. Temor. Mas a palavra que hoje foi pregada, ela não é minha. Ela não é minha. A palavra não muda. As respostas que a palavra nos dá, ela passa por uma aplicação para os dias de hoje, mas não muda. O Senhor é Senhor da sua palavra. Muitos prodígios. Irmãos, se começar a ver recursos, quem já viu aí um pastor que começou a construir casa popular para os irmãos da igreja? Quem já viu? É bonito quando é a igreja dos outros, né? Mas pergunta se o povo lá é dizimista. Que dia que eu roubei a igreja? Por que você não dá dízimo? Eu não entendi. Algum dia alguém ficou sabendo que eu levei dinheiro para casa? Você está deixando de cumprir uma obediência à palavra. À palavra. Estavam juntos, unidade, e tinham tudo em comum, unidade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, não me peça para ajudar quem não é dizimista na igreja. Difícil. Diariamente perseveravam, unânimes, no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com sigileza de coração, louvando a Deus
com simpatia de todo o povo. Irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção nesse ponto. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, como a igreja caía na graça dos lá de fora, porque nós somos exemplos de fora da fé, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor não trabalha no meio de infidelidade. Uma família que é infiel, homem e mulher, não prospera. O reino dividido contra si mesmo subsiste. Irmãos, e como pastor e homem de Deus, eu estou te ensinando essa noite. Aquilo que te compete, faça. Aquilo que é talento que Deus te deu, te devolva ao altar do Senhor, devolva na casa do Senhor, devolva no reino do Senhor, multiplique os seus talentos, entrega ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confia nele, confia nele, confia nele. Irmãos, de novo eu vou te falar, eu creio num novo tempo para a nossa casa. Eu creio num novo tempo na igreja no Brasil. Eu creio num novo tempo na Igreja Batista Moriá. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai Santo e Santo é o teu nome. Pai Santo e Santo é o teu nome. Pai, o Senhor é maravilhoso. Pai, o Senhor é sobre todos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é bom. Pai, nos ensina a ser essa igreja de Atos, que é exemplo para o mundo, que impacta o mundo, que salva o mundo, que resgata o perdido, o caído. Pai, aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm conhecimento. Pai, aqueles que têm riqueza e aqueles que não têm riqueza. Pai, aqueles que carecem, ó Deus, Pai do Senhor. Pai, que nós possamos alcançar os enfermos, os doentes, Pai, os aleijados, ó Pai, os cegos desses dias. Ó Pai, adestra o teu povo, prepara a tua igreja para a batalha. Pai, desperta o teu povo. Pai, desperta a tua igreja. Pai, nos ensina a ser uma igreja para os dias de hoje. Pai, que caiam as diferenças. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, seja a nossa régua. Pai, que o Senhor, que o teu Santo Espírito venha nos conduzir com graça e com transformação. Seja o Senhor a operar no meio da tua igreja. Seja o Senhor a operar nas nossas finanças. Seja o Senhor a operar, ó Pai, para que nós possamos, Pai, verdadeiramente estarmos engajados com o Teu reino, estarmos engajados com aquilo que nós cremos, estar engajado, ó Pai, com as nossas casas, com a nossa família, Pai, engajado com a Tua igreja, Pai, engajado, ó Deus, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós sabemos. Pai, desperta o Teu povo, ó Senhor, desperta a Tua igreja, renova o Teu povo, renova a Tua igreja. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, seja o teu querer, Pai, seja o teu realizar, seja o Senhor a agir. Oh Deus, santo, santo é o teu nome. Oh Deus, que essa palavra que dita, oh Pai, não seja, oh Deus, pesada aos teus filhos, mas que ela seja luz, que ela seja cura, que ela seja bálsamo, que ela seja transformadora. Oh Pai, que haja crescimento, Pai, que nós possamos ver. Oh Pai, nós não queremos um tempo, um espaço bonito, nós queremos muito mais do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa casa. Oh Pai, que o Senhor venha passar, oh Deus, em vistoria aos nossos lares, aos nossos filhos, oh Pai, aos nossos amigos, aos nossos parentes, Pai, aqueles que estão como esse jovem, cheios de si, perdidos, ó Pai, frustrados, ó Deus, feridos, ó Deus, por coisas dessa vida, pela economia, pela política e por tantas coisas. Ó Pai, levanta pessoas aqui essa noite, ó Pai, que sejam, ó Deus, bem-aventurados, que sejam filhos de Deus, por promover a paz, porque a Tua palavra diz, Pai, que aquele que propõe a paz, aquele que prega a paz, aquele que é bem-aventurado, que Deus, esses sim são chamados filhos de Deus. Pai, que nós possamos, como igreja do Senhor,
trazer aqui graça, trazer favor, trazer direção, trazer, ó Deus, ó Pai, abastança, abundância, ó Pai, vem encher a dispensa, Pai, abençoa as profissões dos nossos filhos, prepara os nossos filhos, capacita os nossos filhos, capacita os nossos jovens, prepara, ó Deus, o trabalho para eles, a finança deles, a família deles, Pai, as nossas casas, os nossos casamentos, oh Pai, seja o Senhor a operar, seja o Senhor a fazer, Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, aleluia.